No verão é comum a gente ouvir falar das famosas viroses, né? Criançada na praia, então, os pais sabem bem o que é isso. Aí depois que passa esse período de viagens, vem a volta às aulas. Mais um período que deixa muito pai e muita mãe de cabelo em pé. E é sobre isso que a gente conversa hoje no nosso quadro de saúde do Novo Dia. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui a doutora Tatiana Camargo dos Santos, pediatra. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação, bom viu? Dia a todos. Obrigada. Tudo bem. Doutora, eu pintei um quadro que você está acostumada em consultório, né? Verão, virose, a gente está acostumado com isso, que é pai, principalmente de pequenininho que nem eu. E depois vem volta às aulas, é um combo que deixa o coração do pai apertado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para amenizar isso? Ou é normal a criança ficar doente nessa época mesmo? Tem sim, né? Então, agora um período que a gente volta às aulas, as mães começam a ficar preocupadas de novo, né? Será que vai voltar às aulas e vão voltar as infecções? Como que é isso? A gente tem as viroses, como você comentou, que são as viroses do verão. Vai à praia, tem a piscina e a gente tem muitas das diarreias que são mais comuns nesse período. Mas logo depois que começa a escola e aí vem ali outono, inverno, aí vem as infecções respiratórias, né? Que são os resfriados mais frequentes que aí acaba descabelando e deixando as mães muito preocupadas. Muito, é verdade. E tem o que fazer para melhorar ou é algo que a gente tem que aprender porque a criança ainda está construindo o sistema imunológico dela? Então, o que acontece? A gente tem uma imaturidade lá chamada do sistema imunológico. Então, as crianças, desde bebezinho até por volta dos 2 anos de idade, o sistema imunológico ele é bem especializado e ele vai amadurecer diferente em cada etapa, né, desse crescimento e desenvolvimento da criança. Então, é normal, por mais que preocupe, né, que as mães ficam muito preocupadas, ter resfriados, ainda mais repetitivos, não é uma coisa que vai preocupar a gente. A gente fica mais preocupado quando essas infecções são mais graves. Ou eu tenho um quadro de muita infecção de ouvido, que são as otites, ou eu tenho pneumonia, ou eu preciso usar muito frequente o antibiótico, ou é uma criança alérgica, que aí ela precisa de um tratamento. Então, assim, estar doentinho, né, ficar frequente isso, não é uma coisa que deve deixar os pais muito preocupados. Principalmente o primeiro ano na escolinha. Eu passei por isso, esse primeiro ano, meu Deus do céu. Tinha até uma mãe da escolinha da Marina, da sala dela, que falou, eu vou tirar minha filha da escola porque não está adiantando. E aí eu recebi como informação, olha, não adianta porque você vai provavelmente postergar o problema. Em qual caso que a mãe precisa deve preocupar, né? Isso é uma pergunta bem frequente dos pais. Será que eu tenho que tirar meu filho da escola, meu bebê? E na verdade não. Se forem infecções bobas, né, que a gente fala, se forem só esses resfriados, a criança está crescendo bem, está desenvolvendo bem, está tendo um bom ali, acompanhamento, é saudável, a gente pode deixar na escolinha e a gente vai ter um amadurecimento do sistema imunológico. Os segundos, os terceiros anos, conforme ela vai crescendo, serão melhores. Então, assim, pode ficar tranquila que vai melhorar depois. Passa. Ô, doutora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para aumentar a imunidade da criança, por exemplo? Porque para o adulto, a gente ouve muito, olha, atividade física é importante também para você se preparar, alimentação, vitamina C. Para a criança isso funciona ou é um exagero? Não, a gente faz assim, a gente vai lá acompanhar a criança, né? Ela está acompanhando o pediatra, a gente vê curva de crescimento, desenvolvimento, quando necessário a gente colhe alguns exames, e aí se aquela criança apresenta algum déficit de vitaminas, a gente repõe. Mas no geral, assim, não tem muita regra, né? Então, assim, não tem muito segredo nisso tudo. É boa dieta, criança saudável, alimentação variada, né? Botar frutas, verduras, ter boas qualidade de sono naquela criança. Então, assim, são regras que ajudam bastante e ela vai passar pelo aquele período. Agora, se é uma criança, assim, que não tem uma alimentação adequada, se é alguma criança que tem algum déficit de vitamina ou ela precisa de um outro tratamento mais contínuo, aí no acompanhamento e de acordo com a infecção que ela vem apresentando, aí sim a gente vai interferir e entrar com medicações contínuas aí. Nesse primeiro ano de escola, o que eu vivi e que eu ouço muitas mães falando é que parece que a criança não sara nunca. Ela fica um período doentinha, aí depois ela melhora, passa febre, tá? Mas ela continua catarrentinha, continua com o nariz escorrendo, parece que está com uma tosse interminável, assim.
Isso também faz parte ou é melhor preocupar quando os sintomas não desaparecem totalmente? Não, faz parte, porque o que acontece? A gente tem as viroses, né? E elas são muito parecidas, embora assim, o quadro clínico é igual, a gente tem muitos vírus respiratórios e eles se comportam mais ou menos isso. Então vem aquela coriza, vem a tosse, vem secreção, aquela criança às vezes tem umas que acabam chiando, entrando em broncoespasmo, e aí passa aquela virose, ela pega outro vírus totalmente diferente, mas o mesmo quadro clínico. Então às vezes parece uma continuação de uma coisa só e na verdade ela terminou, melhorou aquele processo infeccioso e ela começou outro, né? E aí, como é o primeiro ano na escola, depende muito do ambiente que ela está frequentando, aquilo parece ser mais repetitivo, né? Está mais próximo desses quadros infecciosos. Tainá, de Caçapava, virose infantil é transmissível? Oi, Tainá, tudo bem? Sim, as viroses, elas podem ser, então por isso que a gente pega mais frequente na escola. Então, assim, aquela criança ou na creche, ou na escolinha, ou no berçário, os vírus respiratórios, eles ficam muito próximos um do outro, né? Então, o pequenininho, eles não têm muito cuidado. Então, a chupeta de um vai na boca do outro, o brinquedo que está ali, lambendo, brincando, o outro, a criança também vai fazer isso. Então, tem maior facilidade entre os pequenininhos. Nós, adultos, a gente não pega tanto frequência, a não ser que você tenha um contato muito próximo. Por conta de lavagem de mãos, uso de máscara, os adultos a gente tem um preparo melhor para isso. E talvez quando a gente pegue, a gente não derrube tanto, Não, né? Porque é uma coisa mais exatamente. branda pra gente Mais que já tem branda. um sistema imunológico mais fortalecido. Isso mesmo, a gente já passou por isso na nossa infância, e aí na vida adulta a gente tem assim sintomas breves, né? 1, 2 dias, e não sintomas mais arrastados como a gente vê nas crianças pequenas, que são as primeiras infecções que elas estão passando. E uma pode passar para outra, inclusive. E uma pode passar para outra, então é normal. Então, às vezes, até a professora, né, ela reclama muito. Eu trabalho com criança pequena e eu acabo ficando mais doente do que, às vezes, um adulto comum, porque ela está ali exposta a uma quantidade maior de vírus que são circulantes na escola. Se é comum nessa fase, principalmente nos pequenininhos, ficar doente assim com repetição, é importante que os pais fiquem atentos e não mandem os filhos para a escola quando apresentarem, por exemplo, um quadro de febre ou uma diarreia muito forte. Isso pode ajudar a proteger também as outras crianças? Ajuda. Então, assim, é difícil, né? Porque hoje os pais todos trabalham e ter uma criança em casa fica aquela correria toda, né? O que eu vou fazer agora? Onde eu vou deixar a criança? Quem que lá vai ficar? Mas, assim, mesmo até para a criança ter uma resposta melhor, aquele sintoma ser mais breve, mais curto, o ideal é repouso. Então, assim, para evitar a contaminação da escola, dos outros amigos e dos contatos próximos e até pela recuperação daquela criança. Então, a gente tem que aguardar ali, né? Aquela evolução 2 a 3 dias, quando os sintomas são mais importantes, depois a criança vai melhorando e ela vai tendo uma resposta melhor. Janaína falou, Marcela, bom dia. Bom dia, Janaína. Quando a criança chega naquele limite da virose, que desidrata, não come, o que a gente deve fazer? Oi, Janaína. Então, isso que é importante. A diarreia em si, né, que é uma virose comum do verão, ela é branda, a criança vai fazer um repouso, vai fazer uma dieta, vai tomar líquido. Agora, quando essa criança, esse pequenininho, principalmente bebês ou crianças pequenas, não conseguem se alimentar, vem muito frequente o vômito, muito frequente a diarreia, aí é a hora da gente fazer uma avaliação num pronto atendimento para ver se há necessário, né, receber a medicação endovenosa. Mas a grande maioria dos casos, a gente são autolimitados, ou seja, eles vão responder por conta própria e aquela criança naquele período mesmo de 3 a 5 dias, mas o importante é manter uma dieta e hidratação oral. Principalmente a hidratação, doutora? Principalmente porque, às a hidratação. Vezes, eu ouvi você falar, minha filha não está comendo, ela está com febre, não está comendo. E a pediatra falou, mas quando a gente está com febre, a gente também perde o apetite. Exatamente. Então, é importante não forçar a alimentação, mas cuidar principalmente da hidratação. Da hidratação. Então, assim, a gente oferece para aquela criança água, suco, chá, alimentos assim que não vão piorar aquele quadro intestinal, mas que vão dar uma certa hidratação. Tem os soros mesmo, que são aquelas hidratações próprias, manipuladas, que vão fazer reposição. Mas que o ideal é isso mesmo, assim, a alimentação em si, a gente não fica muito preocupado, né? Ela vai perder um pouquinho o apetite, vai fazer uma inapetência, que a gente fala, mas na outra semana ela recupera e ela vai voltar do jeitinho que ela era antes, vai se alimentar bem também. Boa. Bom dia, novo dia. Meu nome é Denise. Essas viroses dão em adultos? Oi, Denise, dão sim. Então, igual a gente combinou, né? A gente falou agora. A gente teve muito na nossa infância, né? Se a gente perguntar para os nossos pais, mas a gente não lembra, mas a gente teve isso na infância.
E aí agora na fase adulta, depende muito do seu sistema imunológico. Então assim, tem adultos que ficam mais doentes e tem outros não. Tem adultos que vão ter contato com as viroses dos filhos ou em casa e não vão adoecer, não vão ter sintomas nenhum. E tem outros que vão continuar tendo sintomas mais breves, mas junto com os filhos. Então é normal, às vezes os pais virem queixando também. Ai, meu filho nasceu e eu vou ter que ficar doente, pegar toda a infecção igual eu tinha anterior. Então isso também às vezes acontece, mas que também são sintomas que não preocupam e são normais, né, daquela criança. Doutora, quando a criança, por exemplo, está numa fase, num período que está doentinha, está com febre, ou está com diarreia, principalmente com febre, e ela está brincando, ela está ativa, e ela só está mais quietinha, quando está com febre, é menos preocupante do que quando a criança fica mais prostrada, fica mais quieta, não fica tão ativa? Pode ser um indicativo para o pai levantar aquela bandeirinha de alerta e, quem sabe, procurar atendimento médico? Sim, então assim, a febre é uma resposta inflamatória do nosso organismo. Então, quando a gente tem ali um contato com um agente infeccioso, a gente vai responder e vai dar febre. Então, ter febre não é uma situação ruim, nem uma situação que preocupe. O importante é como que está essa febre. Ou seja, a febre, às vezes, o intervalo dela, ele aumentou muito. A temperatura está muito acima. Então, às vezes, a gente tem temperatura 38, 39, são temperaturas altas e elas estão muito frequentes. Menos de 6 horas, eu estou dando aquele antitérmico e a criança não brinca, não come, ela tem outros sintomas, ela começa a ter queixa de dor, aí é um sinal que talvez a gente precisa ali de uma avaliação, fazer uma avaliação clínica, que pode ser sim um sinal de que vem uma infecção um pouco mais grave do que as viroses, as infecções mais bobas por aí. E é sempre importante, é o que eu falo sempre no nosso quadro de saúde, a gente está aqui para levar informação para vocês, para tirar algumas dúvidas do jeito que a gente pode aqui, mas nada substitui uma consulta médica. Não é porque a gente está conversando com uma pediatra agora que você vai deixar de levar esse mês no pediatra do seu filho, hein? Pelo amor de Deus. A gente às vezes acha, isso daqui é bobeira, não vou nem levar no médico, porque isso daqui eu sei o que é. Principalmente quando a pessoa já tem um pouco mais de experiência, mais filhos. Terceiro filho. É importante a gente manter esse acompanhamento sempre, né? Sempre. Na dúvida, né? A gente, assim, não é boba. A gente vai ao pronto atendimento, liga para o pediatra, vai ao pronto-socorro e faz uma avaliação. Às vezes parece tudo bobo e às vezes não é. Então, na dúvida, é sempre importante ser avaliado, clinicamente, né? Sim. Tem uma pergunta que chegou aqui que é interessante. Gisele de Aparecida. Ela pergunta da questão das praias, né? Água do mar, se beber, pode pegar virose? Então, o problema da praia, quando a gente vai muito com os pequenininhos, é tudo que ele põe na boca. Então, assim, ele vai ali beber água da praia, mas eu tenho os alimentos contaminados, a gente às vezes não tem uma higiene tão adequada que a gente consegue fazer. Tem muito em relação à água, que aquela criança às vezes ou não bebe, ou o alimento que passou ali contaminado. Então, ali a gente pode ter as infecções, que são chamadas gastroenterite. São infecções que podem estar cometendo o trato gastrointestinal. Mas beber água salgada em si, não, ele vai, quando muito, soltar um pouquinho o intestino, fazer umas fezes mais amolecidas, mas não levar a infecção. A infecção vem da contaminação de que todo a praia em si, aquele ambiente pode causar. Porque a gente na praia, você não sai normalmente, agora eu vou comer um pastel, vou pegar o milho, vou lavar as mãos, como a gente faz normalmente numa refeição em casa. Bate na toalha, tira assim, vai, a areia tá suja. A gente sabe como e o pequenininho, ele sai correndo, Imagina. Ele entra na praia, ele põe ali o brinquedo e é difícil quando os pais terem terem controle ali. Boca, é verdade. Tá super feliz de estar na praia, tá brincando, de estar na areia, então é difícil controlar mesmo. Papais e mamães, vamos acalmar o coração, como diz minha filha. Ela fala, mamãe, acalma o coração, porque faz parte do crescimento dos nossos pequenininhos ficar doente, mas lembrando, se tem algo diferente, procura atendimento médico, não vai marcar bobeira. Porque às vezes o que a gente acha que é bobeira pode ser que não seja. Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Vamos prazer sempre, ser convidada e obrigada. Obrigada a você, bom dia. Bom dia.